A inteligência artificial já não é o futuro. Você sabe que é o presente e está já muito presente em muitas empresas. Mas eu sei o que você poderá estar a pensar desse lado. Quanto é que isto vai custar à minha empresa? E esta é uma resposta que muitos procuram, porque ficam receosos de que isso tenha custos muito elevados. Mas e se eu lhe disser que há apoios a fundo perdido que podem ajudá-lo nesse investimento, nessa transformação, nessa implementação da inteligência artificial na sua empresa? Não ficaria mais entusiasmado? Não ficaria, no mínimo, curioso em saber que apoios são esses e como é que você pode candidatar-se a esse apoio? No episódio de hoje do Pode Competir, eu vou-lhe falar destes incentivos, como é que você pode traduzir esse esforço de investimento em candidaturas e em projetos que podem vir a ser apoiados, e você com isso vai estar a dar competitividade à sua empresa, vai estar a introduzir algo que já não é o futuro, é o presente, mas que ainda vai muito a tempo de apanhar este comboio da inovação. Não deixe este dinheiro na mesa. Aproveite estes apoios para fomentar a sua empresa, fomentar a sua competitividade e, acima de tudo, utilizar a inteligência artificial a seu favor. Vamos a isso? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir. O meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 16 anos e ajudo empresários e empreendedores a implementarem projetos focados na competitividade das suas empresas e na implementação de boas práticas de gestão. E hoje trago-lhe este tema que muitos empresários procuram-nos por isto, procuram saber, que é: que tipo de apoios existem para conseguirem implementar tudo o que está a surgir em torno da inteligência artificial, ou mesmo o que já tem algum tempo, mas que as empresas ainda não fizeram esse caminho, ainda não fizeram, de certa forma, estão um bocadinho perdidas, às vezes sentem que estão a perder o comboio da inovação e buscam saber como é que podem aproveitar estes apoios, como é que podem definir estratégias para efetivamente ter esta ajuda preciosa da inteligência artificial dentro do seu negócio. E por isso eu hoje trouxe este tema aqui para o episódio: que apoios existem para você implementar a inteligência artificial no seu negócio e como é que você pode estruturar um projeto para caber dentro destes apoios, certo? Portanto, deixe essa crença, não fique aprisionada ao medo de estar a ficar para trás, vai em busca de soluções, vai em busca de saber o que é que tem que fazer, e é para isso que aqui estou. E, portanto, subscreva aqui o canal para acompanhar e também saber e estar a par das atualizações sobre os apoios, de quando abrem os concursos, porque a verdade é que muitas vezes eles abrem, os empresários não estão assim em cima do acontecimento, não têm uma estratégia preparada e acabam por perder aquela oportunidade. Portanto, subscreva e siga-me aqui para não perder nada sobre estes apoios. E então, dito isto, vamos primeiro dar aqui um pouco de contexto para quem eventualmente está perdido, ainda não tem a tal definição de uma estratégia de implementação de inteligência artificial no seu negócio. Temos vários episódios por aqui no Pode Competir, onde você também pode ver o como, ok? Portanto, eu vou dar aqui alguns exemplos de contexto para depois, de certa forma, fazer a ponte para o como, para os apoios que existem, ok? Mas pode percorrer aí no canal vários vídeos que eu falo sobre inteligência artificial para os negócios. Então, dando aqui alguns exemplos, porque a inteligência artificial hoje é transversal aos vários setores do negócio.
seja a área administrativa, seja a área comercial, a área do marketing, a área industrial, a área daquilo que é o próprio contacto com o cliente, contacto com os fornecedores. Portanto, tudo isso, de certa forma, está já alargado a todos os setores e dimensões da empresa. E muitas vezes o problema até começa a surgir logo aqui de o como, o que é que eu implemento, o que é que eu escolho, ou seja, começa a haver uma certa, um excesso de informação, um excesso de soluções e os empresários também sentem-se perdidos por aí. E aí, qual é a orientação clara que eu dou? Você tem que, em primeira linha, antes de pensar em qualquer apoio, antes de pensar no que é que vou fazer, você tem que definir uma estratégia para quê? Para encontrar as prioridades da sua empresa, porque são essas prioridades da sua empresa e também as fragilidades que vão definir onde é que a inteligência artificial me é mais útil agora. Onde é que ela iria acrescentar valor à minha empresa? Portanto, esta é uma essência, estas são perguntas que você tem que responder. Estas são linhas de orientação muito claras, quer seja para que a inteligência artificial seja implementada na sua empresa e ela traga efetivos resultados, quer seja porque para recorrer a estes apoios você tem que ter uma estratégia muito clara e resultados que vão sair da implementação dessa estratégia. Portanto, isto é uma orientação base que você tem que seguir. Então, o que é que você pode fazer a este nível assim para tentar concretizar? Você pode, por exemplo, vamos focar em cada uma das áreas e tentar dar um exemplo. Por exemplo, na área administrativa e organizacional, você pode implementar softwares que têm inteligência artificial incorporada e que os seus atuais ainda não têm, e que essa implementação, esse software pode, por exemplo, passar a conectar todas as áreas da empresa e a partir daí você começar a ter inteligência de dados, leitura de dados quase em tempo real. Você pode também transformar algumas tarefas que hoje são feitas por uma pessoa, automatizá-las por via da utilização dessa inteligência artificial. Pode também leitura de dados que você possa ter, por exemplo, no seu software de faturação, no seu software onde você faz as suas compras, ou seja, ou mesmo que até tenha informação apenas numa folha de cálculo, você pode pôr a inteligência artificial conectada a esses dispositivos, a essa informação, a essas folhas de cálculo e em tempo real você conseguir ter informações que pode transformar essas informações em decisão, em tomada de decisão. Este é apenas um exemplo do que você pode fazer aqui na área administrativa e financeira e organizacional. Depois também vamos dar um salto, por exemplo, para a área do marketing comercial. Você pode implementar chatbots que apoiam, portanto, a conexão com os seus clientes, uma resposta mais rápida às perguntas que são direcionadas à sua empresa. Você pode incluir no seu site, caso tenha um site, você pode incluir, por exemplo, provadores virtuais, caso, por exemplo, seja uma loja de comércio de roupa. Você pode incorporar, mesmo que não seja uma loja de roupa, uma experiência 3D em que o cliente vê a solução ali em 3D e pode, em tempo real, fazer perguntas para adequar a solução. Você pode criar comunidades em que existe uma inteligência artificial incorporada, que sabe que
aquele cliente pesquisa aquilo e, portanto, se pesquisa aquilo, ele poderá gostar disto e começam a surgir ali padrões de sugestões personalizadas com soluções para aquilo que o seu cliente procura. Você pode utilizar a inteligência artificial para produzir conteúdos, produzir catálogos, produzir tudo que sejam, portanto, ferramentas de marketing para depois fazer publicidade nos vários mecanismos em termos de publicidade, redes sociais, mas não só, porque você pode utilizá-lo como uma ferramenta, como um instrumento de criação e depois o formato em que vai divulgar recorre, portanto, aos vários formatos que existem, portanto, apoia também aqui, portanto, na automatização de tarefas, portanto, nesta interconexão, na personalização das soluções que o seu cliente procura, portanto, e isto é poderoso dentro dos negócios. Depois, saltando, por exemplo, para a área industrial, nós temos inteligência artificial incorporada nas máquinas que não só permitem ter os tais dados em tempo real, como corrigir erros no próprio processo produtivo, porque as máquinas em interconexão com todo o sistema da empresa, designadamente da parte do desenho, da parte do próprio pedido e da própria ordem de produção, a máquina, se tiver um sistema incorporado de inteligência artificial, permite-lhe corrigir erros, parar até a produção, porque detectou um erro e espera que um operador vá ver que erro é que aconteceu e isto elimina ou diminui defeituosos. Pode muito rapidamente adequar a própria produção a um novo pedido, uma nova ordem de fabrico, estava-me a faltar o termo, uma nova ordem, muito rapidamente, e isto faz com que a sua empresa consiga, por exemplo, alinhar com uma tendência industrial que é a industrialização mais customizada, já não tanto aquela indústria de massas, que é sempre, obviamente, uma das linhas, mas hoje também se caminha para um aumento da personalização, da customização àquilo que são as preferências do cliente e que isso seja feito sem ter que parar toda uma linha de produção e, obviamente, também fazê-lo de forma mais rápida. Portanto, isto é exemplos que você pode ter dentro do seu universo industrial. Depois, podemos também ter na área, por exemplo, da internacionalização. Você pode ter hoje, com a ajuda da inteligência artificial, muito rapidamente, conteúdos traduzidos, portanto, em que você consegue alargar a sua oferta a novos mercados, porque você consegue traduzir muito mais rapidamente um site, você consegue comunicar em línguas diferentes com a utilização da inteligência artificial, sem precisar na sua empresa ter pessoas que falem todas as línguas universais, francês, inglês, espanhol, chinês, para quem está em mercados mais exigentes desse ponto de vista linguístico, e isto pode ser conseguido através de uma inteligência artificial. Hoje até há processos de tradução simultânea em tempo real, portanto, que são feitos online. Portanto, existem muitas soluções que podem ajudar ao seu processo, por exemplo, de internacionalização, se for esse o caso. E, portanto, tudo isto traz produtividade à empresa, traz aceleração, mas acima de tudo traz oportunidades que a empresa, para as aproveitar, para as incluir, para traçar estratégias para as alcançar antes deste alargamento da inteligência artificial e da utilização da inteligência artificial de forma massiva, eram muito mais difíceis de conseguir ou exigiam investimentos muito mais elevados, quer
em capital humano, quer também em investimentos, por exemplo, de marketing, publicidade, até de adquirir informação acerca dos mercados, que a inteligência artificial também dá uma ajuda preciosa nesse campo, portanto, até na leitura de tendências, portanto, tudo isso era feito era preciso mais tempo, era preciso mais capital, e a inteligência artificial veio, de certa forma, diminuir esse esforço, que faz com que torne este processo de potencial de crescimento das empresas até mais democrático, porque alarga as possibilidades àquelas empresas que têm menos capacidade de investimento. E, portanto, acho que é algo que nenhuma empresa que quer manter a competitividade, e sobretudo as micro e pequenas empresas, tem que saber aproveitar, portanto, este enorme potencial que lhe pode dar um crescimento que talvez há 5 anos, há 3 anos, não conseguisse vislumbrar, porque o esforço financeiro de o fazer era bastante avultado para a sua realidade e para a sua dimensão. Por isso, não perca esta oportunidade. E dito isto e concretizado, portanto, aqui há alguns exemplos, porque há muita coisa que pode ser dita sobre a inteligência artificial, e deixe um comentário dúvidas que tenha de implementação concreta. Deixe um comentário, que isso pode-se vir a traduzir num conteúdo. Eu tentarei responder, se conseguir responder por via de uma simples resposta escrita, mas também se pode transformar num conteúdo focado em dar resposta, portanto, a essa mesma pergunta, a essa mesma ânsia que você pode ter em relação ao quê, ao como é que eu posso implementar, o que é que eu posso fazer dentro do meu tipo de empresa. E, obviamente, diga qual é o seu tipo de empresa, se é comercial, se é industrial, para também me ajudar a focar a resposta em algo concreto e não tão generalista. Dito isto, então, que tipo de apoios é que você pode obter a fundo perdido para implementar uma estratégia que incorpore inteligência artificial na sua empresa? Primeiramente, quero dizer com muita clareza, não foque na tecnologia, não foque apenas nas soluções de inteligência artificial e aquele erro que é um erro muito comum, e nós falaremos desses erros, mas aqui deixe-me deixar já claro ora bem, eu quero fazer isto, eu quero implementar IA, então eu vou correr atrás de um apoio para implementar IA. Isto é o princípio do fracasso de uma candidatura. Mas, antes de irmos a esses erros, vamos então falar do que é que você pode ambicionar dentro dos apoios que existem. Primeiramente, vamos falar do sistema de incentivos à inovação produtiva, que, para além de estar a correr um concurso, mas que vai fechar agora no final de março para os territórios de baixa densidade, depois provavelmente só abrirá para o ano, está previsto abrir em breve para os outros territórios, portanto fora da baixa densidade. E como o próprio nome indica, ele está focado na área produtiva das empresas. Portanto, ele é direcionado para a área produtiva das empresas. E, portanto, obviamente, quais são as empresas que melhor encaixam aqui? As indústrias e o turismo. Ainda assim, poderá haver realidades porque o concurso não exclui outros setores, mas é preciso ter presente que os objetivos do concurso são muito claros. E hoje não é sobre o concurso em particular, é como você pode aproveitar. Naturalmente, se tiver dúvidas, coloque, diga e cá está. E também há vídeos aí no canal sobre enquadramento deste sistema de incentivos, certo? Este sistema de incentivos, focado na área produtiva, eu dei-lhe
anteriormente aquele exemplo dos equipamentos que incorporam inteligência artificial. E neste tipo de enquadramento, e desde que focado na área produtiva, você pode aproveitar para investir em equipamentos tecnologicamente mais avançados que já incorporem, portanto, estas ferramentas de inteligência artificial. Você pode adquirir softwares específicos para fazer corte automatizado, portanto, desenho mais automatizado, através da inteligência artificial, para depois implementar na sua área produtiva. Você pode também investir no reforço da sua rede de conexão, de conexão entre equipamentos e outros softwares que fazem parte depois da empresa, que faz com que todo o processo, desde que a encomenda entra ao pedido do cliente e ela muito rapidamente chega à linha de produção, já com todas as adaptações que têm que ser feitas para entrar em produção. Isto acelera muitíssimo a área produtiva, nós temos vários casos assim. E, portanto, isto são alguns exemplos que você pode aqui incorporar, porque basicamente o que é que este sistema de incentivos apoia? Ativos, portanto, equipamentos, softwares, portanto, tudo que sejam ativos fixos, tangíveis e intangíveis. Depois também pode incorporar outras despesas relacionadas com alguns estudos, algumas auditorias que sejam necessárias, mas ele é muito focado na aquisição de ativos. E nesses ativos é onde você vai incorporar, ou seja, a inteligência artificial. E não a inteligência artificial por si só. Portanto, é uma estratégia que visa ou o aumento da capacidade produtiva, ou a criação de um novo produto que depois vai dar origem, portanto, a uma maior produção e, portanto, para isso precisa fazer aquele investimento. Portanto, é preciso ter foco de que sempre o que está a ser apoiado é uma estratégia que leva ao crescimento da sua empresa. E, no caso, usar a inteligência artificial para você ser mais competitivo, você aumentar a sua eficiência e, com isso, aumentar os seus resultados, o valor acrescentado da sua empresa e o volume de negócios, portanto, entre outros indicadores, certo? E também aqui nós podemos ter uma redução enorme de desperdícios, daquilo que muitas vezes você não conseguia controlar tão bem com equipamentos não tão avançados e com esta incorporação de inteligência artificial, e você pode usar este sistema de incentivos. Ou a aquisição de robôs com inteligência artificial, portanto, incorporada. Você pode adquirir, portanto, softwares e equipamentos com inteligência preditiva. Portanto, há muita coisa dentro, portanto, do sistema de incentivos à inovação que, desde que o projeto seja focado nisso, que você pode trazer a IA para o seu negócio. Depois temos os apoios à internacionalização. E aqui, também já dei exemplos no início, você pode olhar, lá está, se é apoios à internacionalização, ele assenta numa estratégia de internacionalização do seu negócio. Independentemente da forma, se é entrar nos mercados, se é aumentar a presença nos mercados, se é diversificar mercados, independentemente da estratégia, ele é focado em internacionalização. Então você aqui, o que é que tipicamente se inclui aqui? Portanto, ligado, estamos a falar da ligação à inteligência artificial. Criação de aplicativos com inteligência artificial, a criação de sites com inteligência artificial, a criação dos chatbots, a criação da tal relação multilingue e de softwares que permitem essa relação em várias línguas,
a resposta automatizada aos clientes, ou seja, tudo que melhore a sua conexão com os clientes no exterior e que faça com que você capte mais clientes, faça com que você atinja novos mercados, aumente as suas exportações. E por isso é que eu digo, pense no que é que dentro da sua empresa, do ponto de vista da incorporação de uma solução de inteligência artificial, faria diferença, portanto, neste seu processo de internacionalização, seja aumentar a presença internacional e as exportações, seja entrar nos mercados internacionais. Portanto, é pensar em que soluções de inteligência artificial, e que eu dei alguns exemplos no início, você consegue incorporar. Porque aqui nós temos tipicamente, portanto, despesas estão lá sempre relacionadas com feiras e eventos, portanto, obviamente, porque é a empresa ir aos mercados externos, mas depois há todo um conjunto de investimentos que podem ser feitos relacionados com marketing, campanhas de marketing, com aquilo que vai fazer com que a sua empresa chegue de forma mais eficaz aos mercados internacionais. E aqui há muita coisa que você pode aproveitar do ponto de vista da inteligência artificial, de soluções com inteligência artificial, que não só vão aumentar o seu potencial, como eu falei no início, de crescimento, como podem ser apoiados dentro de uma estratégia de internacionalização. Certo? Outro concurso, outro apoio, outro sistema de incentivos que até está muitas vezes interligado com a internacionalização é o sistema de incentivos à qualificação. Porque é que eu digo muitas vezes? Não é obrigatório que esteja interligado. São concursos autónomos. Esse concurso já não abre há bastante tempo, não está previsto no calendário de avisos. O próprio sistema de incentivos à internacionalização neste momento não está no calendário de avisos porque está um concurso a decorrer ainda para empresas mais pequenas, porque o que era para empresas, portanto, que já com o nível de exportação acima de 200 mil euros fechou no final do ano passado, mas num questionamento que, enfim, não é certo, as estratégias estão sempre a mudar do ponto de vista dos fundos comunitários, mas numa pergunta que eu coloquei no balcão, foi-me indicado que não está realmente previsto no calendário, mas tudo indica que talvez no final do ano, início do próximo, possa abrir um novo concurso de internacionalização, porque está agora a correr um para empresas que exportam abaixo de 200 mil euros. Isso é muito bom para aquelas empresas que ainda não têm exportação e que muitas vezes nos outros concursos ficavam perdidos. Portanto, a essência é sempre pensar, antecipar a sua estratégia para quando esses concursos abrirem, você estar minimamente estruturado para conseguir aproveitar os apoios, certo? E nesse concurso de qualificação que já não abre há muito tempo, não está previsto, não sei se voltará, se é um concurso que estão a querer de alguma forma deixar de estimular, ok? Porque o que é que visava este apoio à qualificação? Era muito as tais áreas que eu falei no início de área administrativa, financeira, organizacional, não é? Por isso existe, não sei se efetivamente a inovação produtiva traz mais competitividade às empresas, a internacionalização também, não sei se de alguma forma se começou a verificar que o impacto que este sistema de incentivos à qualificação tinha nas empresas não era assim tão expressivo e por esse motivo não abriu. Portanto, nós não sabemos, mas poderá vir a abrir. E por isso é que eu estou aqui a enquadrá-lo para você também estar ciente daquilo que existe. Que aquilo que é que entrava eram os tais softwares, criação de aplicativos, criação também de sites, ou seja, tudo que fosse de apoio à qualificação da empresa numa dimensão mais imaterial,
não tanto de eu preciso do equipamento A, como na área da inovação produtiva, ou não tão como eu na internacionalização, bem, eu tenho que ir para o exterior, para as feiras, visitar, não é? Portanto, fazer a prospecção de mercado, portanto, focado em qualificar a empresa, em melhorar o interior e a organização da empresa. Ele é sobretudo focado nisso, seja por via de criação de marca, seja por via, portanto, da implementação destas inovações via implementação de softwares mais avançados, onde se encaixa a inteligência artificial, como eu indiquei no início, seja por processos de melhoria que ajudam ou melhoram a tomada de decisão, em que a inteligência artificial encaixa na perfeição. Portanto, era aquelas dimensões imateriais, ou seja, não ligadas a equipamentos, portanto, tipicamente muito ligadas à criação ou de aplicativos, ou de sites, ou até daquelas que não são aplicativos, mas que são, portanto, ferramentas online de conexão entre fornecedor-empresa ou cliente-empresa. A tal implementação de chatbots também encaixa aqui muito bem. Portanto, ou seja, tudo que seja tecnologias e criação de softwares, por exemplo, à medida, muitas empresas, nós temos muitos clientes que criaram softwares à medida com este apoio. Portanto, é um bocadinho, ou seja, para além daquilo que são softwares que existem no mercado e que têm inteligência artificial incorporada, é você também criar soluções à sua medida que permitem automatizar esta relação com os clientes, com os fornecedores, com os vários players, ter uma melhor presença no digital, muito importante, também entrava aqui no eixo da qualificação, também entra no eixo da internacionalização. Só que a internacionalização pressupõe uma estratégia de internacionalização, colocando de fora empresas que não têm, para já, uma ambição em torno da internacionalização. E era aí que muitas vezes ficavam, portanto, barradas, porque também é possível colocar lá, mas lá é focado mais em tudo que é a expor o produto, a expor a oferta, a relação com o cliente e menos nisto que tem a ver com a organização pura, naquilo que todas as empresas têm que fazer no dia-a-dia e perdem muitas horas nesses processos, análise de dados, análise preditiva de dados de apoio à tomada de decisão, produção de relatórios. Tudo isto pode ser automatizado, e você pode ver aí os exemplos dos últimos episódios que eu fiz de inteligência artificial, onde eu falo disto. Ainda este mês, portanto, saíram episódios acerca disso. E você, ao ter esta aceleração da sua produção, você pode otimizar a utilização dos seus recursos humanos para outras tarefas. E, portanto, você percebe que isso aumenta até o seu potencial de escala, porque se calhar uma pessoa que está hoje no atendimento ao cliente não vai deixar de precisar de pessoas no atendimento ao cliente. Mas se tiver uma ajuda de uma inteligência artificial, acelera o seu processo, se calhar já não tem que estar a perder tempo com certas perguntas que um robô pode responder e o seu tempo aumenta e ele pode dedicar muito mais tempo a fases do processo de atendimento ao cliente em que realmente ele tem de estar para conseguir, portanto, concretizar aquela venda, certo? Ou, se não for numa fase de venda, uma fase comercial, ser numa fase, por exemplo, do pós-venda, é você aumentar de tal forma a qualidade do atendimento no pós-venda que fideliza clientes. Portanto, este é outro formato que existe, vamos ver se abre, fica atento, mais uma vez digo, fica atento aqui ao canal, que eu vou sempre passando, portanto, estas orientações e avisando quando abrem os concursos, também nas minhas redes sociais, aí sobretudo nas redes sociais é mais on time, quando abre um concurso eu divulgo logo, ok?
Depois temos também apoios que são muito importantes para as micro e pequenas empresas, que também está no calendário, que poderão abrir este ano, que é, eu digo poderão porquê? Porque infelizmente nós sabemos, por fontes fidedignas, que a análise, ou o fecho da análise dos concursos anteriores ainda não ocorreu. E enquanto isso não ocorrer, não conseguem abrir novos concursos. Portanto, já existem alguns que estão abertos, muito específicos. Houve um caso que foi, penso que para a zona, agora se não quero mentir, de Leiria, que era muito focado em indústria, e está agora aberto também um que vai fechar agora no final de março para a área espacial. Portanto, basicamente para tentar atacar startups, portanto, dessa fase, que é o sistema de incentivos de base territorial, ou seja, são sistemas de incentivos que mais pequenos, de menor dimensão, onde, porque é que eu digo que são muito, aliás, primeiramente até só podem ir as micro e pequenas empresas, e por isso mesmo é que são muito preciosos para estas micro e pequenas empresas. Porquê? Os outros concursos, tendencialmente, em empresas já mais estruturadas, com estratégias já mais avançadas e acabam por ter notas mais altas. E este sistema de incentivos permite acautelar não só estas realidades mais pequenas, mas também acautelar características territoriais muito específicas de certos territórios e que, mais uma vez, essas empresas, quando concorrem aos concursos maiores, ficam de fora porque não têm internacionalização. O sistema de incentivos de base territorial não exige que exista internacionalização. Portanto, logo daí já coloca muitas empresas dentro, portanto, desta dimensão dos sistemas de incentivos, e é muito, muito, muito interessante. E aqui também há outra coisa muito interessante, é que você pode fazer umas estratégias normalmente são mais pequenas do ponto de vista do investimento. Você pode ter investimentos na área produtiva, na área do marketing, na área da relação com o cliente, na área da relação com os fornecedores. Portanto, tudo aquilo que nós falamos, que nos outros sistemas de incentivos está mais autonomizado, aqui entra como uma estratégia única, porque são estratégias mais comuns, mais pequenas, com investimentos mais reduzidos. Aliás, o teto máximo nestas linhas é de 300 mil euros, exatamente porque o objetivo é atender as micro e pequenas empresas que têm necessidades, não têm necessidades de investimento de 300 mil euros só na área produtiva. E, portanto, aqui encaixa. E, obviamente, tudo que falámos até agora, você pode enquadrar na sua estratégia e depois, portanto, subsequentemente, colocar a sua candidatura. Certo? E há ainda um apoio indireto que eu não quero deixar aqui de falar, porque é um apoio indireto que muitas vezes está adormecido, e que você pode recorrer enquanto empresa, que é a Academia, agora temos a faltar o nome, deixa-me aqui fazer uma pesquisa rápida, Academia Portugal, eu já Academia Digital Portugal, não queria expressar, se não conseguir, depois eu coloco nos comentários, pronto. Não está a aparecer aqui. Muito bem, muito bem. Engraçado que eu tinha isto gravado, era suposto aparecer, não é? É esta. Pronto, era isto que eu vos queria falar. Academia Portugal Digital, é isso. Pronto, ou seja, você aqui dentro, você tem que percorrer, ver o que é que existe, o que é que não existe. Portanto, neste momento não lhe consigo concretizar o que é que está aberto, o que é que não está. Mas basicamente aqui o objetivo é o quê?
existem vários cursos gratuitos que estão indiretamente a ser apoiados por fundos, ok? Portanto, ou seja, você não tem custo. Alguém está a pagar a academia e a quem coloca, portanto, e faz estes cursos digitais, portanto, que lá estão dentro. Mas, portanto, por isso é que eu digo que é um apoio indireto, entende? Mas nem sempre as empresas estão sequer alerta e não utilizam esta ferramenta. E há muita coisa aqui que você pode encontrar aqui na área, como diz o nome, da digitalização do seu negócio e, obviamente, digitalização está relacionada com inteligência artificial. E, portanto, muita coisa você pode encontrar aqui. Aqui não consigo, podia ter preparado, se você quiser até, lá está, saber mais, podemos eventualmente falar disso, não é que o foco do Pode Competir estar exclusivamente focado numa ferramenta, mas posso lhe trazer um pouco mais sobre isso, mas não fui pesquisar que cursos é que neste momento estão lá disponibilizados, mas você pode entrar, veja lá, veja que cursos existem, quais são os gratuitos, portanto há muita coisa, e não pense que por eles serem gratuitos que não prestam, porque isto está a ser financiado por fundos europeus, ok? Simplesmente foi uma forma indireta de... Porquê? Porque se identificou que esta transformação digital, aqui já não só da inteligência artificial, pressupõe que as pessoas melhorem as suas competências neste universo do digital. E para isso, uma forma indireta de dar apoio às empresas para que elas melhorem as competências dos seus colaboradores nestas áreas é proporcionar isto. Portanto, não é a coisa do isto é grátis, não vale nada. Ok? Não pense isto, que está a ser pago por fundos europeus. Ok? Portanto, é um site que foi criado especificamente para essa dimensão. Fala sobre cibersegurança, fala sobre a introdução à realidade virtual, agora até estou aqui a ver, fala em inovação assente em dados, portanto, fala em muita coisa, portanto, convido também a ver e a ter esse apoio, caso convido, você faz aí do seu lado aquilo que acha útil para si, mas deixe também esta possibilidade, que não deixa de ser uma forma de apoio à implementação da IA dentro da sua empresa, certo? E por isso, se dito tudo isto, feito todo este contexto, e que eu sei que é muita informação, é muita coisa, é muita, enfim, são muitos concursos, você pode ter ficado neste momento aí, ok, mas o que é que eu gostava de saber um pouco mais? Diga-me aí nos comentários, de forma muito específica. Por exemplo, vou dar um exemplo, não é? Se a sua empresa, por exemplo, é do setor industrial, comente indústria e quer saber mais sobre isto em específico para a indústria. Ou sou uma empresa comercial e quero saber mais, portanto, que eu posso fazer vídeos específicos para esses casos. Mas tenho que perceber se vocês têm interesse em ter essa especificidade, ok? Portanto, é importante para mim saber se justifica, se não se justifica, se ficou claro, portanto, aquilo que eu aqui passei de forma genérica, e agora você vai se sentar a pensar na sua estratégia, certo? E agora, algo que eu tenho que salientar aqui, que é erros comuns que acontecem quando se pensa em pedir fundos para a tecnologia. Já citei um anteriormente e que volto aqui a enfatizar, a empresa foca na tecnologia. A empresa foca na solução tecnológica que quer incorporar. E isto é um erro muito comum. Porquê? Porque há muitos apelos vindos de vários lados, quer seja na publicidade, quer seja nas próprias redes sociais, até aqui no YouTube, em anúncios.
comerciais que lhe mandam e-mails, batem-lhe à porta, empresas que até são empresas vossas fornecedoras que têm, que já vos venderam ou um equipamento, ou um software, portanto alguma solução no passado e que hoje têm uma solução tecnologicamente mais avançada e obviamente fazem o seu trabalho comercial e portanto indicando todas as vantagens que têm, portanto, de implementar aquela solução. E aqui deixar muito claro, não é dizer que a solução não é tecnologicamente mais avançada, que não produziria aqueles resultados. Só que um erro comum, portanto, quando se busca estes apoios, é desvalorizar a estratégia. É desvalorizar todo o desenho da estratégia com objetivos estratégicos muito concretos, com indicadores muito concretos. Portanto, desenhar uma estratégia com princípio, meio e fim, a partir de um diagnóstico de necessidades e onde se enquadra a implementação de determinadas tecnologias. Portanto, isto é um erro muito comum e que faz cair imediatamente o projeto. E depois há aquela coisa do expectativa versus realidade e depois ouve-se dizer que os fundos é só para alguns. É só para alguns que se prepararam. Não é só para alguns porque é a empresa X ou a empresa Y. Até porque também há muita crença de que isto é para os grandes e as grandes empresas nem sequer podem concorrer a estes incentivos que eu falei. Ok? Portanto, muitas vezes o é só para alguns é porque é para aqueles que se prepararam e não para aqueles que, enfim, acham que é só ir lá. Mesmo, eu não estou a dizer que, obviamente, ao percorrer o formulário vão ser feitas perguntas no sentido de quais são os objetivos da empresa, quais são os objetivos com o investimento, e a empresa, o mínimo é dar resposta a isso. Só que não dá com coerência. Só que não liga os vários pontos. E isso, obviamente, é visto por técnicos especializados e o projeto cai por falta de coerência e de alinhamento, falta de coerência da estratégia e de alinhamento com o plano de investimentos. Isto é um erro muito comum. Eu enfatizo muito porque acreditem que eu sei que eu trabalho com isto há muitos anos e é um erro mesmo muito comum que eu não quero que você cometa. Outro erro aqui que eu quero também deixar claro é você, hoje em dia também por força, portanto, deste ruído todo em torno da inteligência artificial, você até pensa numa estratégia, agora pensando que não comete o erro anterior, você pensa numa estratégia e implementa e não prepara os seus colaboradores e a sua empresa para receber aquele avanço tecnológico. E aqui avanço tecnológico focado na própria inteligência artificial. Então o que é que depois acontece? Você até implementa, por exemplo, o ChatGPT, que foi até o episódio anterior, foi sobre isso, ChatGPT para acelerar algumas e automatizar algumas tarefas. Mas os seus colaboradores não sabem, quer dizer, o utilizar é básico, é ir lá e conversar com o chat, por isso é que se chama chat. Só que isso não é uma utilização eficiente. E vai haver um episódio anterior, se quiser, onde eu falo mais sobre isso, certo? Mas isto é para lhe dar uma noção de que não basta ter a tecnologia, não basta ter um equipamento mais avançado, não basta pensar até ter uma estratégia. Depois chega à empresa e aquilo para as empresas, para as pessoas que colaboram, até se transforma num monstro. E em vez de trazer produtividade, até diminui porque os trabalhadores ficam perdidos e não sabem usar aquilo. E pior, como mudou face à anterior, às vezes até se perde produtividade. Portanto, cuidado também com este erro. Portanto, primeiro que eu quis enfatizar foi a questão da estratégia. Isto agora focado, isto são erros ligados aqui às candidaturas, ok? Outro erro é
pensar até na estratégia, está tudo certo, você fez o primeiro passo, implementou, tratou um plano de investimentos, você não forma, não prepara a sua empresa para receber aquela mudança estrutural. O que é que acontece? Executa o projeto, faz os investimentos, executa tudo limpinho, ou seja, consegue que o seu projeto feche com sucesso, com toda a implementação daquilo que estava previsto. Só que não alcança as metas. E porquê é que não alcança com as metas? Porque a sua empresa não estava preparada para aquilo. Você não preparou os seus colaboradores. E então, se calhar você ambicionava ter um aumento de eficiência que não aconteceu, e ao não acontecer, você não conseguiu aumentar a sua capacidade produtiva, mesmo tendo toda a tecnologia. Não conseguiu aumentar a sua capacidade produtiva, logo não conseguiu vender mais. Depois, também tinha uma ferramenta de automatização ou portanto, de interação do ponto de vista internacional, fez tudo direitinho, mas o atendimento não deu resposta. Logo, as vendas que você achava e perspectivou no concurso de que ia aumentar aquelas vendas não aconteceram. Porque as pessoas não sabiam usar. Portanto, cuidado também com este erro, ok? Depois, muito importante, que aqui quero deixar, portanto, em jeito de finalização deste episódio, que é o que é que você então, dito tudo isto e de forma muito concreta, quais são os próximos passos para se preparar para apoiar, para aproveitar estes apoios? Primeiramente, conhecer minimamente aquilo que são estes sistemas de incentivos. Portanto, já lhe dei aqui uma luz, temos aí enquadramentos, temos aí vídeos. Você pode também direcionar uma pergunta para o meu e-mail e poderemos conversar acerca disso. Inclusive, eu tenho até umas sessões de diagnóstico a que você pode recorrer para nós conversarmos mais um para um e você perceber, portanto, como é que você enquadra a sua estratégia nisto. Portanto, é uma primeira sessão, não é a preparação de uma candidatura, não se assuste, portanto, isto é passo a passo, mas pode recorrer a isso para ter este apoio, mas muito importante para conhecer, sentar-se e traçar a tal estratégia que alinhe diagnóstico de necessidades com uma estratégia que incorpore inovação e onde esteja a tal IA, que é sobre isso que estamos a falar, e depois como é que você vai concretizar essa estratégia e quais são os resultados que você pode ambicionar a partir dessa implementação. Muito, muito importante. E este eixo aqui é muito importante, não é só para ir aos fundos, é para a própria competitividade da sua empresa e até independente abriu o concurso, não abriu, nunca mais abre, só abre para o ano, não vou ficar estagnado, vou recorrer à banca, ok? Mas isto são pilares de preparação muito importantes. E, portanto, se você neste momento se sente um bocadinho perdido, envie-me um e-mail que eu passo algumas orientações e, se fizer sentido, se não é, você chega lá, quer comprar a sessão. Não é isso. Chego lá, será que eu posso? Nós fazemos sempre uma despistagem, se faz sentido a empresa pensar naquele concurso e depois então vamos para a sessão de diagnóstico de um para um. E dito isto, prepare-se, aproveite, saiba o que por aí vem, saiba o que faz sentido para a sua empresa e veja o vídeo que eu estou aqui a colocar ao lado para você minimamente, se nunca fez, nunca planificou, você saber como organizar então a sua estratégia de negócio para começar a pensar nisto com profundidade e não ficar com aquele vazio de, primeiramente, até saber logo se é para si ou não é. É muito importante saber se é para si. Mas, acima de tudo, se for para si, eu estou preparado para quando abrir um concurso, ok?
Portanto, com isto, despeço-me até ao próximo vídeo.